Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. E se quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço. Aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa o link aí para você entrar em contato com a gente. Quiser vender uma camisa antiga sua também, o casaco, desde que seja original e esteja em bom estado, manda a foto pra gente lá no Instagram que a gente dá uma analisada. Dito isso, vamos aí para as informações. Para começar, galera, algumas informações importantes aí sobre o jogo com o Vitória. O Vasco tem o retorno do Cauã Barros, que cumpriu suspensão, e o Piton está recuperado aí da sua lesão e está à disposição, tá? Outro detalhe curioso é que o Cuesta treinou com limitações ontem junto ao grupo, mas está fora da partida, só retorna no jogo com Fortaleza depois aí da data FIFA. Beleza? Com isso, o Fernando Diniz vai ser obrigado, né, a mexer novamente na equipe. E o que deve acontecer? O Hugo Moura deve ser deslocado para a zaga e a dupla de volantes do Vasco deve ser formada por Cauã Barros e Tietê. E eu já vou dar a minha opinião sobre isso aqui, se confirmando amanhã, que eu acho que o Diniz acerta. Vou explicar por quê. O jogo com o Vitória é um jogo que o Vasco vai precisar mais propor jogo. Inclusive, o novo técnico do Vitória, o Jair Ventura, deve entrar com 3 zagueiros. Deve ser um time que, quando se defender e perder a bola, deve fazer um 5-4-1 com os 2 alas descendo para fazer uma linha de 5, uma linha de 4 e só o centroavante ali, que é o Renato Kaiser, um cara de velocidade, para puxar ela de contra-ataque. Então o Vitória vai jogar fechado. Então a gente precisa de um meio-campo e de jogadores que construam um pouco mais isso aí. E ter o Robert Renan jogando com a perna esquerda do lado esquerdo melhora a nossa saída de bola. Uma outra opção era manter o Barros de volante ao lado do Hugo Moura. Eles vinham sendo titular nos últimos jogos, o Tietê ficar no banco e o Lucas Freitas entrar na zaga. Mas aí o Freitas ia para a esquerda, o Robert Renan vinha para a direita e ia ficar com a saída dele ali um pouco torta. Então acho que dentro do que o jogo vai pedir, acho que o Diniz manda bem. O que fica claro também é que a gente ganhou o Hugo de Coringa, ele tem ido bem de zagueiro e bem de volante, mas isso tem que ser um paliativo desse ano e não algo a ser corrigido para o ano que vem. Porque a gente tem de elenco hoje, eu prefiro o Hugo na zaga ao invés de ter o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos. Acho que isso está todo mundo de acordo, mas isso evidencia, sim, um erro na gestão do Vasco no departamento aí de futebol. O Vasco acertou a dupla titular, já tinha o Freitas para ser um bom zagueiro reserva pela esquerda, mas faltou esse outro zagueiro pela direita. Pô, o Hugo compõe, sim, mas aí você desfaz a dupla de volante, Hugo Moura e Barros. Aí você fica ali com o Tietê e com o Cauã Barros. Fica uma dupla bacana, eu gosto dos 2 jogadores, mas para jogos e jogos, né? O jogo contra o Vitória, beleza. O jogo do Fortaleza, beleza. Mas jogos contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que você vai ter um adversário te atacando muito, seja no Rio ou seja fora, você vai precisar ali de uma cabeça de área com um pouco mais de pegada. E aí vai faltar, se Deus o livre, o Cuesta estiver fora, como aconteceu nesses 2 últimos jogos, você fica ali um pouco comprometido com essa situação, tá? Mas eu acho que o Diniz acerta. E vou além. Se o Lucas Piton tiver realmente recuperado bem em ritmo de jogo, não tem atrapalhado muito ele essa ausência desses dias, eu pensaria na titularidade do Piton e eu vou explicar o porquê. Como o Vitória deve povoar a área e jogar com bloco baixo, a gente vai precisar, e o Verratti pode ser importante no jogo amanhã, de alçar a bola na área. E com o Lucas Piton você ganha profundidade do lado esquerdo e tem um cruzamento bom, que é aquele cruzamento que o zagueiro fica de lado, a bola vai na linha de fundo e o atacante está de frente. Diferente do Puma, quando ele cai pela esquerda, ele corta para dentro para poder cruzar. Aí você pega o atacante de lado e o zagueiro de frente. Então você mata um pouquinho a profundidade. Ele até pode ir no fundo e cruzar com a canhota, mas aí não vai ser a mesma coisa. Por outro lado, a gente tem sido um pouquinho mais sólido defensivamente com o Piton
com o Puma atrás e não com o Lucas Piton, tá bom? Então são algumas opções aqui que eu pensaria. Tudo bem que o Piton tem uma inatividade longa, então de repente a gente pode começar com o Puma e dificuldade de fazer o gol, entre o Piton no segundo tempo, é uma opção também, tá? Então vamos ver como é que vai ser o quebra-cabeça aí do Fernando Diniz, e essas são as minhas sugestões para o duelo de amanhã. Sobre o lado do Vitória, o Vitória não tem o atacante Renzo Lopes e o lateral esquerdo Ramon, tá? Então são duas baixas importantes aí para o clube baiano. Por outro lado, queria falar também para vocês de um assunto aqui interessante. O Maurício Lemos não deve ser relacionado de novo e vai ser o 11º jogo consecutivo que nem banco ele pega. O último jogo dele foi o jogo contra o Mirassol lá em São Paulo, que inclusive ele dá o gol da vitória da equipe paulista. Ele vai sair jogando, entrega a bola no pé do jogador do Mirassol, numa linha de passe ali o Vasco acaba tomando. Não sei se foi o gol da vitória, se foi o segundo gol, porque eu não lembro agora se o gol do Fusato foi o gol da vitória do Mirassol, um chute de fora da área que ele frangou. Mas ele teve envolvimento num dos gols ali da equipe do Mirassol e nunca mais foi oportunizado. Ele fez 9 jogos com a camisa do Vasco, perdeu o estadual inteiro, chegou ali, ele já não chegou no começo do ano, ele já com o transcorrer do campeonato estadual, ele vinha com problemas físicos, o Vasco quis dar uma pré-temporada para ele, ele estreou como titular na vitória contra o Santos em São Januário, fez Santos, fez Melgar, fez Puerto Cabejo, teve uma fissura na costela, uma pancada, ele até começou bem o brasileiro, e aí saiu do time, perdeu um mês fora, quando ele retorna da lesão já é o Fernando Diniz, e o Diniz utilizou ele muito pouco, 5 jogos, sendo 2 como titular e 3 vindo do banco, mas acabou aí perdendo espaço. Ele não tem mais como bater a meta de 60% de jogos que obrigaria o Vasco a comprá-lo ao término da temporada, então de fato o Maurício Lemos aí deve estar deixando o Vasco no final do ano. Lembrando que o salário dele não é baixo, ele foi contratado para ser titular, ele tem salário de jogador titular, mas por falta de desempenho, hoje ele mofa aí no banco de reservas, nem banco de reservas, né? Ele tem só treinado aí e não tem sido sequer relacionado, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês, comentando essa situação toda aí de retornos. O Matheus França também deve estar à disposição amanhã. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente entrar em assuntos agora off-bola, né? Vamos para a parte um pouco administrativa. Mas antes, lembrar vocês aí que a GolCase é a nossa parceira no canal Futebolaço. Vamos ajudar o Vascão, né, galera? São produtos oficiais e licenciados. Percentual da compra o Vasco recebe. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça. São várias estampas, não são apenas essas daqui. Você pode ir no QR Code da tela ou no link da descrição. Use o cupom GOVASCO que você garante um desconto aí na sua compra, beleza? Quem gosta de copo térmico tem de 1 litro 120, tem o tradicional de 470 ml, esse de 1 litro 120 ele tem tampa e tem canudo, você também pode tirar a tampa e o canudo e usar ele normalmente, e tem várias estampas, olha por exemplo essas estampas pretas aqui, tá? Você pode personalizar com o nome e número, dá uma olhadinha no site que com certeza algum vai te agradar. Além dos nossos famosos copos térmicos, nós temos também nossas garrafas. Olha que garrafa da NBA bem bacana. Essas são as garrafas modelo Fresh, 950 ml e 650 ml. Você pode personalizar com nome e número. Além de NBA, tem Disney, tem Marvel, tem DC, tem Naruto, tem Ayrton Senna. Tem muitas estampas bacanas lá e todas funcionam com o cupom GOVASCO. Garrafa de entrada 500 ml e a Flip Pro de 700 ml, beleza? Tem mochila, carregador de celular, carregador portátil, GolCase, parceira do canal Futebolaço. Use o cupom para garantir o desconto aí. Vamos ajudar o Vascão e ter um produto bem bacana aí na sua casa. Para finalizar, galera, vamos agora falar a respeito novamente da situação da Crefisa. O Globoesporte.com fez uma matéria hoje trazendo algumas atualizações aí sobre a relação entre Crefisa e Vasco da Gama. Segundo a Crefisa, confirmando a informação que eu comentei no vídeo anterior, dando até os créditos aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, a ideia inicial da Crefisa, quando há uma aproximação entre Pedrinho e Lamáquia, era comprar o name rights de São Januário. Isso avançou para a compra da SAF, a compra só não foi adiante, porque não houve um acerto ali entre a Crefisa e também ali a 777. Havia uma discussão bem minúscula de 10 milhões de dólares.
A 777 queria vender a parte dela por 120 milhões, a Crefisa topava pagar 110 milhões de dólares. Porém, houve uma pressão absurda na oposição do Palmeiras, dizendo que é um conflito de interesse enorme, a pressão ficou muito forte, era ano eleitoral no Palmeiras, a Leila tentava a reeleição e para não prejudicar a esposa, ele saiu do negócio. E aí, a negociação com o Vasco voltou agora com essa questão do empréstimo DIP, mas voltou-se a carga no projeto inicial 01, que era o name right de São Januário. E o GE conseguiu apurar que não apenas a Crefisa quer o name right do estádio, mas também pegar outras propriedades do estádio, como, por exemplo, a academia e o parque aquático e outras áreas do complexo de São Januário, tá? Assim como, por exemplo, existe hoje no Palmeiras. A Crefisa não é mais patrocinadora do clube, mas ela tem ali os name rights dela espalhados dentro de propriedades do Palmeiras. Então, essa conversa e essa negociação está em curso. Ontem, o prefeito Eduardo Paes finalizou todo o trâmite burocrático aí do potencial construtivo. O Vasco vai finalizar a venda agora e vai precisar de um recurso extra, que é com a venda do name right, para ter todo o dinheiro para fazer a obra do estádio. Então é aí que a Crefisa entra de novo. Então a gente deve ver negociação e atualização disso muito em breve. Daqui para o final do ano terão muitas novidades aí sobre a reforma de São Januário, tá bom? Então, mais uma vez aí, Vasco e Crefisa aí estão cada vez mais próximas. Lembrando que além do empréstimo DIP, dessa questão do name right, a Crefisa está disponibilizando recursos incentivados ao Vasco, recurso que ela coloca em esportes olímpicos do Vasco, de contrapartida ela tem descontos aí em questões fiscais, tá bom? Então é isso, galera. Se eu fecho com vocês a nossa primeira e única edição do dia, amanhã eu volto com duas, nosso tradicional pré-jogo e depois da partida o nosso pós-jogo, espero eu, com uma vitória do Colossal dos Gigantes da Colina, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e a qualquer momento eu volto com mais informações. Tamo junto!